Amém, irmãos. Shalom. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Camille, sou sua irmã em Cristo e hoje estou aqui para compartilhar a palavra do Senhor a seu Espírito. Nós estamos vivendo nessa semana, a semana da alegria inefável. E especificamente no dia de hoje, é quinta-feira do concordar. Alegria pela concordância como bom futuro inexistente, mas sempre pela fé. Glória a Deus. Quero começar lendo o primeiro texto de referência aqui com os irmãos, que é Hebreus 11, versículo 11, que diz: pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Glória a Deus. Eu quero ler aqui com os irmãos um outro texto que não está na referência, mas que tem a ver com essa experiência. Gênesis 21, versículo 1 ao 7. Nós lemos também na semana passada esse texto. Diz assim: o Senhor visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho. Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Glória a Deus. Tem um outro texto também da palavra de Deus que recentemente eu descobri. O irmão, na verdade, compartilhou, né? Tá ou em 1º ou em 2º Timóteo. Mas a Bíblia declara que a mulher é salva dando luz a filhos. E isso é muito bom, porque me faz também me lembrar de um outro Salmos que eu conheci recentemente, essa semana, na verdade, lendo Salmos. Salmos 113, 9 diz: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Então, aqui me faz destacar o primeiro ponto com os irmãos nesse dia. Bendito seja o Deus que promete e o Deus que cumpre, né? Nós estamos vivendo num tempo, né, que eu, particularmente, como uma mulher jovem e prestes a se casar, né, eu vejo no meu convívio, né, e enfim, qualquer pessoa que viva nesse planeta pode perceber isso, que existem dois extremos, né, em relação a ter filhos, né, a gerar filhos, a maternidade ou, enfim, criar filhos. Existe o extremo das pessoas que não desejam ter filhos, elas não querem ter filhos. Aí a gente pode entrar em muitas razões, mas elas decidiram não ter filhos e elas não terão filhos, elas vão usar os métodos existentes para não ter filhos. E existem as pessoas que querem muito ter filhos e que se não tiver um filho, a pessoa não está completa, sabe? E quando na verdade nós vemos na palavra de Deus que o ato de se ter um filho, né, seja para a mulher ou para o homem, mas especificamente nesse contexto nós estamos vendo a experiência de uma mulher, né, de Sara, que ela declara que Deus deu motivo de riso para ela. E todo que ouvir isso, todo que ouvir e ficar sabendo que ela deu à luz a um filho, vai rir junto com ela. E aí ela ainda acrescenta: quem diria a Abraão, quem diria para o marido dela, que já tinha 100 anos e ela já tinha seus 90 anos, que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então ela estava amamentando, né? O corpo dela ali, os hormônios, estava tudo preparado para que fosse produzido leite para amamentar o filho dela. Então, voltando para a linha de raciocínio. Então existem dois extremos, né? Aquele grupo de pessoas que querem muito ter filhos e aquele grupo de pessoas que decidiram não ter filhos e eles não terão filhos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a alegria de se gerar um filho, a alegria de se ter um filho, na verdade é um ato de fé, né? E isso me faz me lembrar também, e eu ouvi, na verdade, ontem, uma perspectiva sobre Enoque que eu não conhecia. Eu vou ver se eu encontro aqui também. Por isso que é bom a gente gravar os versículos da Bíblia. Enoque. Olha aqui. Gênesis 5 diz, vou ler a partir do 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque.
Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Matusalém, Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Glória a Deus. Estava ouvindo ontem um audiobook falando sobre essa questão de criação de filhos, né? É um livro que se chama Fazei Tudo para a Glória de Deus, do irmão Watchman. O irmão recomendou na última reunião caseira aqui em Campinas. Eu nunca ouvi falar desse livro, e aí depois eu descobri que o Vitor tem esse livro, mas eu já estou ouvindo o audiobook muito rico. E ele conta o exemplo de Enoque, né, falando sobre a questão de ter filhos, criar filhos. Ele fala que ele é uma perspectiva, né, irmãos? Mas essa perspectiva me enriqueceu, porque fala que Enoque ele andou com Deus e depois que ele gerou Matusalém, ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Então ele andou com Deus nesses 300 anos que ele gerou Matusalém e nesses 300 anos que ele gerou filhos e filhas, né? E aí o irmão traz uma perspectiva interessante, porque ele coloca que ele fala desse jeito, né, com as palavras dele. Mas ele fala que ter filhos e filhas não prejudica a vida espiritual de ninguém. Porque se você reconhece a responsabilidade que é criar um filho e uma filha, a tua única resposta vai ser andar na presença de Deus. Vai ser, como Enoque, andar com Deus. Vai ser depender de Deus. Vai ser buscar a Deus, né? E na nossa experiência prática diária nós vemos isso, né? Recentemente também eu conversei com uma irmã em Sumaré, e aí ela conta a experiência dela, né? Quando ela estava grávida, ela fez curso de sono, curso de amamentação e tudo mais. E claro, são conhecimentos que a minha avó, por exemplo, não teve. Minha bisa não teve, né? Nem minha mãe teve esse acesso a esses conhecimentos que hoje nós podemos acessar para criar filhos, né? Mas tudo isso depende, né? Não é uma realidade, olha, assim para toda a família. Você precisa fazer aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e precisa entender a sua realidade, a realidade do seu marido e a realidade da criança que vocês estão criando. Então, esse ponto que eu quero destacar com os irmãos aqui é que a nossa única resposta, né, diante da responsabilidade de gerar filhos é depender de Deus, é buscar a Deus, é andar na presença de Deus, é nos apegar à palavra de Deus. E talvez seja porque eu estou lendo e ouvindo sobre esse assunto, mas isso tá me marcando mesmo no meu espírito, né? E uma das coisas que o irmão fala nesse livro também é que ele diz que nós precisamos que a criança, né? Isso todo mundo sabe, né? Que a criança ela pega pelo exemplo, muito mais do que pela fala. Então, se nós queremos que os nossos filhos busquem a Deus, amem a Deus, honrem a Deus, nós, em primeiro lugar, precisamos buscar a Deus, amar a Deus, honrar a Deus e viver para Deus, né? E nós vivemos na própria experiência, né, dessa família, né, de Abraão, de Sara e de Isaac, né? E também dentro dessa família tinha Agar, tinha Ismael, que Abraão, ele era um homem que, ele é o pai da fé, né? Não só por título, mas nós vamos ver em Gênesis 18, quando ele é visitado pelo Senhor, e o Senhor promete um filho para ele, quando o Senhor visita ele também, para ele interceder por Sodoma e Gomorra, nós temos ali a disposição de Abraão. Esse texto é muito maravilhoso, eu quero ler aqui com os irmãos. Olha só. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Quero fazer um parênteses aqui, porque esse texto eu acho ele muito interessante, porque Abraão ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Tipo assim, imagina Abraão vivendo a vida dele. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada. O que eles faziam, né, no tempo livre deles? Nada. Eles não faziam nada, eles não tinham nenhum tipo de estímulo exterior, nenhum tipo de entretenimento exterior, não tinha nenhum tipo de entorpecimento.
acredito que a mente deles, ela era muito mais frutífera, sabe? Experiência essa que nós não temos muito, porque nós nunca estamos sem nenhum estímulo exterior, né? É, até eu, né, falando aqui que eu tô ouvindo o audiobook, eu tô ouvindo esse audiobook porque eu quero, porque eu tô desejosa de ler esse livro, como eu não tenho livro, eu tô ouvindo o audiobook, mas também para ver se eu fico menos nas redes sociais. Enfim, tô compartilhando aqui com os irmãos e até um encorajamento, né? A gente pode ter a experiência de Abraão de estar assentado à entrada da tenda. Ainda que não seja no maior calor do dia, dificilmente a gente vai ficar sentado na calçada de casa, e isso acontecia bastante antes, agora há pouco tempo. Se você mora em apartamento sem como você não vai fazer isso. Mas, enfim, de não fazer nada e pensar, sabe? Não ficar pensando em coisas infrutíferas, né? Mas fazendo o que a Bíblia diz, pensando e buscando as coisas do alto. Mas Abraão, o que eu quero destacar é que Abraão ele estava sentado à entrada da tenda. E porque ele estava sentado, não fazendo nada, estava simplesmente sentado, ele recebeu a visitação do Senhor. Não por causa disso, mas foi nesse momento que ele foi visitado. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida, para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apresentou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore e eles comeram. Então eles começaram a perguntar sobre Sara. Aí tem a promessa de que daqui a um ano Sara vai dar à luz um filho. Só que aí Sara ela ri, e aí ele pergunta, né, como que eles vão ter filhos, e o Senhor pergunta a Abraão por que Sara riu. Enfim, é todo esse contexto. Mas aí, quando aqueles homens se levantaram dali, olhando para Sodoma, e Abraão ia com eles para se encaminhar, o Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Aí o Senhor vai e fala que o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Então, aí Abraão começa a inquirir o Senhor: Senhor, se houver algum justo com o ímpio, o Senhor vai destruir Sodoma? Se você encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, o Senhor vai destruir? Aí o Senhor fala: vou poupar pelos 50. Se o Senhor encontrar 45, o Senhor fala: eu vou poupar. Se por acaso encontrar apenas 40, vou poupar. Se encontrar 30, vou poupar. Se encontrar 20, vou poupar. Aí por último, se encontrar 10, vou poupar. Então, Abraão era um homem que ele era amigo de Deus, né? Ele andava com Deus. Ele buscava servir a Deus, então ele recebeu o Senhor com honra. Ele caminhou com o Senhor até o final ali daquele caminho para eles irem. Então ele estava caminhando com Deus e ele buscava ter intimidade com Deus, né? Ele queria participar do plano de Deus, e ele era um homem que nós podemos ver aqui que tinha compaixão dentro dele. Primeiro porque, obviamente, ele não queria que Sodoma e Gomorra, as pessoas lá fossem destruídas, os justos, mas ele queria entender também mais o caráter de Deus, né? Então ele perguntou várias vezes até chegar a 10 pessoas se Deus destruiria as pessoas que ali moravam e caminhavam em justiça por conta da impiedade de outros justos. Então, o que eu quero dizer é que Abraão, ele caminhava com Deus, ele honrava Deus,
ele desejava obedecer a Deus e servir a Deus. É claro que numa perspectiva diferente da que era possível na antiga aliança, mas era um homem que desfrutou do Senhor, né? Visitou o Senhor, foi visitado pelo Senhor, recebeu promessas e viu o cumprimento da promessa. Então nós vemos que em Isaac também, ele seguiu esse mesmo caminhar, né? Ele tinha uma perspectiva, né? Quando ele toma Rebeca, a Bíblia diz que ele encontra consolo em Rebeca, referente à morte da mãe dele. E ele vai, se une a ela e os dois têm relação sexual na tenda de Sara. Então nós vemos que essa continuidade, né, de Abraão, Isaac, Jacó, depois os 12 filhos, os vários filhos e as várias tribos, mas tudo uma continuidade, né? E o que eu tô dizendo aqui, né, eu não sou mãe ainda, mas sobre nós não existe o peso, no sentido de completa responsabilidade de filhos que se tornam adolescentes e adultos, de serem salvos ou não, né? Porque as pessoas, elas têm essa possibilidade de decidir ou não pelo Senhor. Mas sobre nós, como filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de cuidar, e o irmão usa essa expressão, das almas, né? Alma vivente, de cuidar dessas almas viventes, a fim de que elas se tornem espírito vivificante, a fim de que elas creiam no Senhor, invoquem o Senhor, amem, temam e honrem a Cristo e vivam por Ele. Glória a Deus. O outro versículo também dessa semana, desse dia, é Provérbios 23:18, que diz: porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. E eu quero destacar aqui com os irmãos que o Deus que zela por nós é o Deus que nos ensina a zelar pela tua palavra. Porque aí, quando nós pensamos em bom futuro, isso me faz lembrar do texto que Jesus é chamado de bom mestre, e ele diz, respondendo bem na lata: por que você me chama de bom? Só um que é bom, e esse é Deus. Então, o que é ter um bom futuro? Ter um bom futuro é ter Deus no nosso futuro. É ter o Pai conosco enquanto nós vivemos o futuro. É ter a presença de Deus em nós enquanto nós vivemos os nossos dias até chegarmos no futuro, né? E compartilhando também uma experiência, né? Eu tô vendo essa experiência de esperar, né? Faltam algumas semanas pro nosso casamento. Não vai ter festa, vai ser uma cerimônia no civil ali, para marcar o início dessa nova trajetória. E o Vitor, ele tá viajando, né? E é o tempo que a gente mais passa longe, assim, né? Um mês. A gente sempre se via aos fins de semana. E ontem eu tava pensando que ter a mentalidade de, eu quero que chegue logo, não é adequado, né? Porque nós precisamos entender que a Bíblia nos ensina que quem de nós, por mais que fique ansioso, pode acrescentar um côvado sequer à nossa vida. Nós não podemos. A gente não, por mais que a gente fique ansioso, o dia de hoje ele vai continuar tendo 24 horas. O dia de amanhã ele vai continuar tendo 24 horas. Então nós não precisamos viver ansiosos por coisa alguma, mas antes nós podemos apresentar diante de Deus aquilo que está em nós por meio da oração e súplica. Então, irmãos, não vamos andar ansiosos, por mais que a gente creia que o futuro que nos espera, que Deus tem preparado, é bom. Por mais que nós creiamos que a nossa esperança não será frustrada, que nós vivamos como Mateus diz que é suficiente, né, o mal que cada dia traz em si mesmo. Então não viva ansioso pelo futuro que é bom, não viva ansioso desejando experimentar a esperança que não será frustrada, mas viva hoje, crendo que o Pai que é bom está presente em nós no dia que se chama hoje. E no dia que se chama hoje nós podemos invocar o nome do Senhor. Até porque os dias, né, eles são repetitivos muitas vezes, eles são monótonos muitas vezes, se você, enfim, ainda mais na minha experiência novamente, né, que eu trabalho como CLT, né, nós fazemos, e especificamente eu estou trabalhando num setor do hospital que é bem monótono, mas eu gosto e a gente pode aprender, né, em vários aspectos de sair dessa mente de correria, mas realizar as coisas com precisão. Então que o Senhor seja com seu espírito nesse dia
E eu quero finalizar com esse versículo, Jeremias 29:11, que é um versículo muito famoso, mas não é só porque é famoso, né? Ele é muito rico mesmo. Jeremias 29:11, como toda a palavra de Deus é rica. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. E finalizando também com o Salmo 118:29, que diz para nós rendermos graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Então, que essa palavra esteja no seu espírito, esteja no meu espírito, que nós não venhamos andar ansiosos, mas que nós venhamos viver o dia que se chama hoje, desfrutando do Pai que é bom, desfrutando dos pensamentos de paz e não de mal que Deus tem para nós hoje, crendo que o nosso futuro, o meu futuro, o seu futuro, o futuro da minha família, o futuro da sua família, o futuro da igreja do Senhor, daqueles que invocam o nome do Senhor, será um futuro de esperança e de paz, porque a promessa que nós temos em Cristo Jesus é a vida eterna, que é conhecer ao Pai e ao Filho que por ele foi enviado. E essa semana, além do matinal, também está falando sobre o jubileu e fala sobre essa experiência de êxtase, né? Todo homem que crê em Cristo precisa ter em algum momento uma experiência de êxtase diante de Deus, né? Então, por mais que eu creio que se casar é muito bom e eu desejo estar casada e viver a minha vida toda com o Victor, e ele também tem essa mesma perspectiva, mas de fato o que é elevado e o que é superior é viver a eternidade, né? É almejar por esse dia, é conhecer ao Pai e ao Filho, porque naquele dia o que é perecível finalizará, né? Mas o que é eterno permanecerá. Então, que Deus te abençoe, faça sua contribuição, sua oferta e seu dízimo em nome de Jesus. Shalom. Amém, glória a Deus, louvado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Nós invocamos o seu nome, Senhor Deus, o nome que há salvação, o nome que há poder, o nome que liberta, que cura e que salva. Ó Senhor Jesus, salva de nós mesmos, Senhor Deus. Eu invoco o teu nome, eu invoco o teu sangue, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Vem mesmo, Senhor, com lavar das tuas águas, Senhor Deus. Vem nos lavar, Senhor, vem nos purificar, em nome de Jesus. Quinta-feira de concordar, Senhor Deus. Nós concordamos, Senhor Deus, com a Tua palavra, com o Teu direcionamento, Senhor Deus. A nossa oração que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos alegramos, Senhor Jesus, com a Tua presença, Senhor Deus. Fazemos tudo com alegria, como se fosse para o Senhor, porque Te amamos. Ó Senhor Jesus, alegrai-vos. Mais uma vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Alegramos, Senhor Jesus, porque nós temos, Senhor Deus, a Tua presença, Senhor Deus. Nós temos, Senhor Deus, um bom futuro, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aleluia, Senhor Jesus, que os nossos pensamentos, Senhor Deus, sejam os Teus pensamentos, Senhor Deus, que os nossos sentimentos sejam o Seu sentimento. Aleluia, porque os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Louvado seja o seu santo nome, Senhor. Glória a Deus pelos pensamentos que vêm do alto, Senhor. Glória a Deus pelos pensamentos elevados, Senhor Jesus. Aleluia. Porque morremos, Senhor Deus, e ressuscitamos contigo. Por isso, não pensamos mais nas coisas daqui de baixo, mas pensamos nas coisas que vêm do alto. Porque a vossa vida, porque morremos e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Graça nós te damos, Senhor Jesus, por ter esse caminho, Senhor Deus,
por termos esse novo e vivo caminho, por desfrutarmos, Senhor Deus, da Tua aliança, dessa aliança perpetuamente, que o Senhor mesmo intercede por nós como sacerdote, nos sustentando, nos ajudando com a sua mão direita, com a sua destra. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos vivifica com a palavra do seu poder. Por isso nós avançamos, Senhor Jesus, e deixamos tudo para trás. Tudo que era do passado deixamos para trás. Avançamos, Senhor, em Tua direção. Aleluia, porque haverá um bom fruto. Glória a Deus, haverá um bom fruto. Não será frustrado a tua esperança. Ó Senhor Jesus, haverá um bom fruto, Senhor Deus, porque nós estamos injetados na videira verdadeira, onde o Senhor vem com seu suprimento nos suprir. O Senhor nos supre. Aleluia. E nós damos bons frutos. Senhor Jesus, nós caminhamos em Tua direção, Senhor Deus. Nós estamos, Senhor Deus, conectados contigo. E por isso nós vamos dar bons frutos, Senhor Deus, bons testemunhos. Aleluia. Edifica, Senhor Deus, a nossa vida, continua edificando. Dar-nos mais da sua vida, Senhor. Ganha mais da sua vida em nós, Senhor. Em nossos corações, em nossos sentimentos, Senhor Jesus. Em nossa alma. Senhor Jesus, dá-nos mesmo uma nova porção de fé, Senhor Deus, como Sara recebeu, Senhor Jesus, para que nós podamos, Senhor Deus, avançar, Senhor Deus, e passar, Senhor Deus, sobre todos os obstáculos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos, Senhor Deus, na Tua palavra e na Tua promessa, Senhor Jesus. Nós recebemos, Senhor Deus, de Ti o Espírito que testifica, Senhor Deus, com o nosso Espírito. Por isso nós clamamos, Abba Pai, Senhor. Eu repreendo toda dúvida, Senhor Jesus. Eu repreendo, Senhor Deus, toda a frieza, toda a rebeldia contra o Senhor. Por nós nos posicionamos, Senhor Jesus, no Senhor, no Espírito, e com o nosso coração, Senhor Deus, nós Te amamos, Senhor Deus. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, a Sua bondade e a Sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, e nós habitaremos, Senhor Deus, na Tua casa para todo sempre. O Senhor habita em nós, em nosso espírito, e com esse espírito, Senhor Jesus, nós clamamos, Abba Pai. Com esse espírito, Senhor Deus, nós invocamos o Seu nome, Senhor. Com esse espírito nós somos renovados, porque se o nosso homem exterior se corrompe, o nosso espírito é renovado dia após dia, Senhor Jesus. Por isso nós não olhamos para as coisas que se veem, Senhor, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas o que não se vê são eternamente. Louvado seja o Seu nome. Amém. Calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por Teus passos. Minha vontade eu apoiei na Tua lei.
você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas. Na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos.
noite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei, o Rei. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. O que era e é e há de vir e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Oh, o caminho, o que era é e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra Ele. Ele tem as estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Voltarei à casa do pão, voltarei ao lugar da promessa, em comunhão.